a história do Coral da UFMA, 50 anos, né? É uma história, principalmente uma história de afeto. Por que uma história de afeto? Porque são pessoas que se reúnem em torno de um sonho, de uma paixão, que é o cantar. E eu costumo dizer que a música é uma das expressões artísticas mais populares do planeta. E que ela tem diversas formas de expressão e de experimentação. O canto coral, o cantar coletivo é uma delas. É uma história de memória, porque o coral da UFMA foi uma das primeiras manifestações, uma das primeiras iniciativas de cultura da UFMA, à época em que o reitor era Josué Montello. E a primeira apresentação do coral, acho que é importante de colocar, foi exatamente na reitoria da UFMA, quando ainda era no Palácio Cristo Rei, e foi lá o primeiro momento em que o coral se apresentou, sob a coordenação do professor Mário Cella. À época, como eu disse, o reitor era Josué Montello. Em 1964, 63 para 64, o arcebispo de São Luís, Dom José Medeiros Delgado, o criador praticamente da universidade também, passou em Verona, onde eu estudava teologia, no seminário, e me pediu para vir para São Luís. E em 65, já estava chegando aqui como vice-reitor do Seminário Santo Antônio. Desde 67, 68, criei um coral no Seminário Santo Antônio, e isso foi devido a um festival da juventude criado pelo Dr. José Maria Cabral Marques, que depois se tornará reitor da universidade, e foi criado esse festival, e o padre que coordenava junto com a professora Lourdinha Lawande e Maria José Gomes, estava hospedado ele no seminário, e me pediu para eu criar um coral também para participar do festival. Nessa época, então, chamei uma senhorita que era dedicada ao canto coral para reger os jovens seminaristas. Nos apresentamos, ficamos entre os primeiros do festival, cantaram muito bem, e aí então, o ano seguinte, criamos um coral, ampliamos o coral a um coral misto, já com a regência do Giovanni Pelella. O pessoal começou a querer formar um coral de 4 vozes, porque aquele era de 2, um coral de 4 vozes, colocando as meninas dentro, que antigamente não tinha, era só um coral masculino. Então, nós fizemos esse coral misto, cantamos muito. O coral da UFMA não existia nada. O coral da UFMA, digamos, surgiu na cabeça do Mário Cella e do reitor daquela época, que ele queria um coral. Ele chamou Mário e disse, olha, eu quero um coral, porque achei bonito. Então Mário disse, eu tenho uma pessoa. Aí me chamou e eu fui lá. Ele estava hospedado no seminário e eu pedi para ele, bom, vamos continuar o coral
E ele, junto comigo, mas foi mais dele a ideia, fazer um coral misto. Juntamos pela primeira vez as vozes femininas, soprano, contralto, tenores e baixo. E aí cantamos na formatura de 69 e 70, formatura da UFMA. Nessa época, o reitor era Cônego Ribamar Carvalho. Mas ele, Giovanni também comigo, vamos criar um coral universitário, mas não deu. Em 72, José Montello tinha sido designado pelo então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, para ser reitor pro tempore durante um ano aqui na universidade. José Montello assumiu em novembro, começo de dezembro me chama, que eu estranhei, digo, por que o reitor que chegou agora me chama? Fiquei até preocupado com a minha carreira de professor, mas ele queria, ele me expressou que ele queria criar um coral e sabia que eu tinha criado o coral lá no seminário. Aí eu levei esse coral que eu já tinha, levei para a UFMA, e aí nós aumentamos, não? Com o pessoal da UFMA. Fizemos um coral muitíssimo bom bom mesmo. Depois nós fomos no Rio Grande do Sul, fomos em Brasília, fomos em Belém do Pará, enfim, cantamos uma porção de lugar por aqui. Mas na frente do presidente da República cantamos. Iniciamos todo o trabalho de seleção com 2 assessores. Eu pedi que eu gostaria de indicar 3 professores da UFMA. O Giovanni Pellela como regente, que ele já era professor, que completasse com 20 horas de serviço para o canto coral. O padre José Neves Rodrigues, um grande compositor, um músico mesmo, muito bom, e a Olga Moana como técnica vocal. Então, a equipe estava constituída, 3 na área musical e eu na área de coordenação, de animação, junto aos estudantes universitários. Criamos o coral, cantamos no dia 28 de julho, não é, com a presença do presidente, e aí depois começou a cantar. O coral universitário, nesses anos, se impôs, depois da apresentação ao presidente, em várias ocasiões, em casamento, em solenidade pública e privada também, nos chamavam. Era um coral realmente muito bom. É uma história de vozes, porque nós temos pessoas da primeira formação que se unem a jovens, a adultos, nesse coro coletivo. Então, é uma história também de cantar junto, que atravessa a história e está aí há 50 anos cantando e contando essa trajetória tão bonita que é do Coral UFMA. Quando eu entrei no Coral UFMA, quem era o regente, ainda era o primeiro regente que fundou o coral, que era o Giovanni Pellela. E que, anos depois, né, quando o FEMACO fez 25 anos, os antigos corais que foram a base e que foram a fundamentação para a criação do Festival Maranhense de Coros, né, o FEMACO, esse grupo era que praticamente foi da equipe que produziu o FEMACO, né, na execução em função de receber os corais de outros estados.
E quem era dessa equipe, né, era o professor Marichella na coordenação, que já era de Departamento de Assuntos Culturais na época, que foi o professor Marichella, que era da equipe fundadora, o professor Giovanni Pelela, que era o regente, o maestro, e o padre Joci Rodrigues, que era da equipe, né, que veio para a extensão exatamente na fundação do coral, para formar a equipe do DAC, que o departamento dele era de filosofia, ele era professor, e foi assim a pessoa que começou aqui no Maranhão os arranjos para a música popular, para se cantar. Inclusive ele foi a primeira pessoa que fez arranjos para coral de Bumba Meu Boi. Quando cantamos no festival do JB, Jornal do Brasil, e nós fomos, nos inscrevemos, fomos e cantamos e ficamos em segundo lugar porque nós cantamos uma música clássica com uma gógica, um movimento não próprio. Mas nós fomos aplaudidos, foi o único coral realmente aplaudido de pé no Teatro Municipal do Rio, depois que concluímos os nossos 3 números, que era o Bumba Meu Boi, arranjo para coro do padre Joci Neves Rodrigues, de Toada de Boi. Foram as primeiras, o primeiro arranjos que se canta, porque agora vários corais cantam e outros arranjos surgiram por outros maestros, mas aquele foi uma coisa entusiasmante, porque o municipal inteiro, não só na plateia, mas nas cadeiras, eu sei porque cantava como tenor e eu vi, depois dessa toada de boi, fomos aplaudidos de pé e longamente. E tanto que depois, saindo do teatro, à noite fizemos um carnaval ali na frente do teatro, e o Jornal do Brasil, dia seguinte, disse que o Coral do Maranhão, além de se classificar em segundo lugar e fazer uma belíssima apresentação, também realizou um carnaval na porta do teatro. Só um detalhezinho, mas que dizem quanta alegria, quanto entusiasmo que havia entre os jovens universitários e a gente que acompanhava e que dava um pouco, ficava preocupado para que as finalidades do canto coral fossem atingidas. E o ano seguinte quisemos ir a um festival internacional de Porto Alegre. E o sucesso que tivemos também em Porto Alegre nos tornou muito conhecido. Aí fomos convidados também a cantar em Manaus, no Acre, em muitas regiões, Brasília, Goiânia. Em 1974 eu entrei na universidade como aluna. O coral tinha estreado no ano anterior. E quando eu entrei na universidade, logo no segundo semestre, eu soube da notícia que o coral UFMA tinha recebido uma premiação em segundo lugar pela participação no festival no Rio de Janeiro, né, que era um festival competitivo. No ano seguinte, 1975, eu entrei como funcionária da universidade e entrei também para o coral UFMA. Aí começa a minha história com o coral UFMA. 1975, neste mesmo ano a gente já foi a Porto Alegre, participar de outro festival, excursão pelo Nordeste, viagens. A história do coral, ela se confunde com a história do FEMACO, porque o festival ele surge exatamente para convidar corais para virem aqui. O coral da UFMA ele foi a vários festivais Brasil afora e depois falou, por que não também fazer um festival e convidar corais para o Maranhão, para vir para cá também conhecer e cantar conosco. E foi assim que o FEMACO surgiu e a história, portanto, se confunde. Mas uma das coisas principais da criação do coral foi a realização do FEMACO. Quando voltando de Porto Alegre, eu, diante do grupo no ônibus, entre as doidices que fazíamos para manter a gente alegre, né? Que lá tinha um certo Bataclan,
naquela época que tocava os jovens, o Wellington Reis, etc., né? Eu me comprometi que faríamos também aqui um festival. Então, o Festival Maranhense de Coros é também esse momento de consolidar o canto coral, de possibilitar e esse acesso à cultura, esse acesso à democratização, também oportuniza o fortalecimento do próprio coral UFMA, o fortalecimento do canto coral. Então, para nós, esse momento de realização do FEMACO é uma coroação de um trabalho realizado no canto coral da Universidade Federal do Maranhão, mas também no canto coral, possibilitando e fortalecendo o canto coral para o Estado e para o país como um todo. E foi um festival excelente. O seguir-se de um festival ao outro criou também uma tradição que, creio que é um dos poucos corais do Brasil que mantém viva a tradição, renovada diariamente, anualmente, principalmente com a professora Angélica, e com ela, evidentemente, que as coisas estão indo a mil maravilhas. Realmente não tem elogio suficiente para essa professora, que é muito dedicada, muito criativa. Essa expressão corporal e também musical que expressa o sentimento das pessoas através de um canto em conjunto. Bom, eu havia chegado recente em São Luís em abril de 1996, e por coincidência abri um concurso numa área que eu tinha feito graduação. Eu fiz um bacharelado em composição e regência pela Unesp São Paulo e acabei fazendo o seletivo para o cargo, né? E então iniciei em setembro de 96. E o trabalho realmente começou a partir de 97. E assim, de lá para cá, a gente já tem gerações de cantores que passaram pelo coral da Universidade Federal. Alguns são da carreira profissional como músicos, né, como regentes, como instrumentistas, alguns cantores. Outros foram para outros corais e colaboram. A gente é assim um celeiro de treinamento de cantores. Muitos cantores começam aqui e vão para outros corais. Eu entrei no curso de licenciatura em música aqui na universidade em 2013, setembro de 2013, e entrei muito verde, né? Entrei com poucos conhecimentos musicais. Então, me indicaram o coral da UFMA, que era um coral escola, onde eu iria aprender muita coisa musical, eu iria aprender a ler partitura, eu ia me desenvolver como cantor, como musicista. Então foi isso que me levou ao coral da universidade, aonde eu estou até os dias de hoje, tanto como cantor, como auxiliando na regência com a maestrina, tanto como pianista, acompanhador do coral também. E no coral, a partir do coral, eu tive a oportunidade de conhecer teoria musical, de conhecer um pouquinho, né, do instrumento do qual hoje eu estudo também, que é o piano. E eu digo que o coral UFMA, ele me abriu portas, né? A professora Angélica, com sua maestria, ela foi uma pessoa que abriu muitas portas para mim, porque em 2013 eu consegui ingressar no curso de piano, por eu já ter essa experiência prévia que foi lá no coral da UFMA, né? Então, abriu portas para mim, para eu conseguir entrar no curso técnico em piano na Escola de Música Estadual do Maranhão. E depois, também um pouquinho mais tarde, em 2015, eu consegui ingressar no curso de licenciatura em música da UFMA. Então, nesse momento, por essa vivência no coral, a música passou de ser só um hobby e eu quis ter a música também como um meio, né, de trabalho, de não só estudar, mas de trabalhar também, de dar aula. E aí, então, esse espaço do coro é um espaço realmente de aprendizagem e de práticas musicais. E assim, eu pessoalmente gosto de trabalhar o repertório, mas eu gosto de trabalhar o processo. É o que a gente chama de educação musical. E isso acaba instigando esses cantores a quererem, desejarem crescer mais enquanto músicos, enquanto cantores ou regentes ou pianistas. Nós temos alguns que começaram no coral e, como eu uso muito piano, foram
inspirados, e aí hoje eles buscaram capacitação fora daqui desse espaço e estão crescendo profissionalmente também como pianistas. Já em 2020, eu tive uma oportunidade para ser professor de canto coral, né? Olha que coincidência. Fui convidado, né, a participar e integrar o corpo do Núcleo Arte e Educação, que é um projeto que funciona no Teatro Arthur Azevedo. E lá eles oferecem aulas de música, de dança, de teatro. E eu fui convidado a ser o professor de canto coral, né? Pela minha experiência, já ia quase mais de 10 anos no Coral UFMA, pelo curso de licenciatura em música na UFMA. Então, tudo isso foi levado em consideração para que eu fosse chamado a ser professor do Núcleo Arte e Educação. E lá eu estou fazendo agora o que a Angélica fez por mim, eu estou compartilhando todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, proporcionando vivências que sejam construtivas para os alunos, né? Eu sempre peço que eles me ajudem a construir os arranjos, seja fazer um ritmo com o corpo. Então, eu estou compartilhando tudo aquilo que foi me dado, tudo aquilo que me foi ensinado no Coral UFMA e também nos demais cursos, né, que eu tive a oportunidade de ingressar depois do início dessa jornada. A maestra Angélica Vieira sempre nos incentivou a crescer, sempre nos desafiou pessoalmente, auxiliando ela nos ensaios, passando voz, auxiliando os colegas coralistas. Ela viu que estava nascendo um regente e assim me incentivou a criar o meu primeiro coral infantil, que hoje é chamado Reforço Escolar Ok Idiomas. É um reforço escolar que fica localizado no bairro do Anjo da Guarda, com crianças de 7 anos até 15 anos. E assim eu comecei essa carreira de regente. Hoje eu também atuo com mais um coral adulto, que é o Coral Cairóis, que fica localizado na Paróquia São Cristóvão. E continuo sendo regente com corais, mas continuo ainda no coral da Universidade Federal, tanto auxiliando na regência como coralista. Estar no coral da UFMA para mim é muito gratificante. Eu digo que eu devo muito ao coral da UFMA, pois foi aonde que eu digo que eu nasci novamente, né, na música. Foi onde eu fui musicalizado, onde eu fui moldado vocalmente, onde eu aprendi a ser regente, onde eu aprendi a ser pianista colaborador. Então é muito gratificante estar no coral da UFMA, fazer parte dos 50 anos do coral da UFMA. É algo que não temos nem palavras para expressar a nossa gratidão ao coral da universidade. O coral ele foi esse divisor de águas da minha vida, porque se não fosse essa experiência lá em 2010, no Coral UFMA, a minha trajetória poderia ter tomado outro rumo. E eu sou muito feliz hoje por trabalhar como professor de piano, por trabalhar no Núcleo Arte e Educação como um professor de canto coral, devido a toda essa experiência que eu adquiri, né, pelos anos de prática no Coral UFMA. Então o Coral UFMA ele foi esse fomentador, né, pela pessoa da professora Angélica, foi quem me estimulou a seguir
esse caminho do qual eu exerço hoje como profissão também. Continuo na prática coral. Lá a gente tem 2 grupos, o Coral UFMA e o Madrigal Olga Moana, né? O Coral UFMA, ele atende, de modo geral, todas as pessoas que se dispõem a cantar, que gostam da prática de canto coral. E o Olga Moana é um coral que se dispõe a fazer obras mais complexas, então já exige um pouco de leitura musical, já se tem um trabalho vocal um pouco mais refinado. Então, tudo isso fez com que eu permanecesse, né? Que eu ingressasse e mesmo tendo uma atividade profissional hoje, que eu permanecesse, porque é algo que a gente vai se renovando, todo ano a gente se dispõe a fazer algo novo. Então, vida longa ao Coral UFMA, e eu pretendo, aí, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver voz, eu vou permanecer nesse coral e cantando. Conforme o grupo foi crescendo, surgiu então a ideia de criar um outro grupo que nós temos nomeado de Olga Moana, que é em homenagem a Olga Moana, que também foi uma cantora lírica do Maranhão, estudou no Rio de Janeiro, tem uma história interessante aqui, né, no Maranhão, deixou seu legado. E nós decidimos homenageá-la. Então, o Madrigal Olga Moana é formado por alunos do coral que já estão mais aptos para fazer um repertório já de um nível mais complexo, um repertório a capela. O coral da UFMA, ao longo da sua trajetória, já formou aí regentes, dezenas de regentes, maestros, músicos, compositores, cantores. Essas pessoas estão exatamente trabalhando nesse momento também para a disseminação. E aí nós podemos ver claramente novos corais surgindo. Nós temos várias parcerias, vários colegas que são regentes, então a gente faz eventos onde a gente convida outros regentes. Para os 50 anos nós convidamos o Madrigal Santa Cecília, por quê? Primeiro, ele foi o primeiro, tinha cantores da primeira geração do coral, e o seu regente ainda atual foi o primeiro regente do coral da universidade. E em outras ocasiões também nós fizemos concertos juntos com o Madrigal Santa Cecília. Quando eu saí oficialmente da UFMA, tem muita gente que me seguiu, entendeu? Então, aí apareceu esse outro coral. Conseguimos manter uma certa unidade com este coral, o Madrigal Santa Cecília. Madrigal porque era menor. E o professor Giovanni Pelela, nós fundamos o Madrigal assim, o Madrigal Santa Cecília, que é a base da maioria dos cantores, que hoje já são bem poucos, foi da primeira geração do Coral UFMA. No ano que foi a 25ª edição do FEMACO, alguns cantores tiveram a ideia de reunir os antigos cantores e prestar uma homenagem ao FEMACO, Coral UFMA. E a gente nós reunimos assim, um grande número para participar do FEMACO, uma participação especial como Grupo Coral UFMA fundador. Quando terminou esse evento, o Giovanni Pelela já era aposentado na época. Disse, gente, vamos continuar. Todo mundo ficou muito animado, a maioria, ninguém cantava mais em canto coral.
Aí uns, não, eu não tenho condições, foi só para esse período especial, mas alguns voltaram, né, para cantar, deu vontade de cantar. Mas já era um outro trabalho, né, ter essa dinâmica, então a gente resolveu juntar e nós formamos o Madrigal Santa Cecília. Nasceram muitos corais, digamos, sobre o mesmo sistema, né? Houve muita gente que cantou para cá, cantou para lá, foram para cá, foram para lá, entendeu? Até veio o próprio Muxereque, que era meu cantor, fez um coral dele, que ainda hoje funciona bem. E um dos corais que mais se dedicou a apresentações gestual foi o Coral São João. Quando foi para criar o Coral São João, a base de fundar o Coral São João foram cantores do Coral UFMA, e eu participei também dos 2 primeiros anos do Coral São João. Que nasceu exatamente de um encontro com o padre Marcos Passerini, um grande padre da paróquia de São João. Eu disse, olha, cria um coral na tua igreja, porque lá tinha, cantava também na igreja duas vozes, fazia. Eu me lembro, Muxereque, Fernando Muxereque, que depois se tornou regente, e algum outro jovem, ele usou muito, não digo logo no começo, mas praticamente nos inícios ele começou muito a usar o gesto, até porque ele usa muita música popular brasileira, samba, etc., então, que exige um certo movimento gestual. O Coral São João também, da mesma forma, alguns momentos que o Coral da UFMA propôs fazer um concerto com um coro que precisava de muitas vozes, como um coro de ópera, então a gente convida alguns cantores. E outros corais, no caso, o São João também sempre faz parte dessa parceria. Foi minha primeira escola de canto coral. Eu fui do coral do liceu e passei direto para o coral da universidade. Fiz parte do primeiro grupo da fundação desse grupo, justamente em 73, são 50 anos. Depois, deixei para ser regente do Coral São João, mas sempre com vínculo. E tive também a oportunidade de ser regente. Quando a maestrina viajou, me chamaram, eu passei um ano regendo. Então, 50 anos de canto coral é uma grande festa, é uma coisa bonita. Viva a música, viva o canto coral. Essa cidade aqui é a cidade do canto coral do Nordeste. Então, parabéns ao coral da UFMA, parabéns a todos os cantores atuais. Viva o coral da UFMA. Esse botão pequeno chega, abre Deus de sofrer.
ocasião dos 50 anos, então, nós chamamos o Madrigal Santa Cecília, Coral da São João, convidamos o Coral da UNIT, por quê? Porque a universidade, ela é esse espaço, na extensão, um espaço aberto, e ela continua oferecendo a prática do canto, que é uma prática altamente terapêutica. Pertencer a um grupo significa muito para nós, seres humanos. E o Coral da UNIT tem essa força, né, da experiência. E aí eles também fizeram parte do nosso espetáculo dos 50 anos. Além dos parceiros de coros infantis, eu convidei regentes, que hoje são regentes, mas começaram a sua vida musical no coral da universidade. Cada vez mais a gente percebe, por exemplo, durante o FEMACO, a quantidade de pessoas que está na plateia. Todos os anos, a nossa cantata natalina, o Dia da Música, que são eventos marcantes do canto coral, são eventos marcantes em que o nosso coral está presente, sempre nós temos plateia cheia. Então, indica exatamente o interesse da sociedade. E quanto mais a gente leva para espaços públicos, quanto mais a gente democratiza, mais a gente vê pessoas interessadas em cantar no nosso coral e nos corais que se formam na cidade, corais também que já têm uma história, uma trajetória, e os novos. Hoje nós temos dezenas de corais infantis na cidade. Tudo isso é fruto também, uma contribuição do coral da Universidade Federal do Maranhão ao longo desses seus 50 anos. É muito bom, assim, quando você vê que os seus alunos... Porque a gente que faz música, a vida do músico, ela sempre, em qualquer tempo, em qualquer época, é uma vida difícil, né? Assim, porque ser músico, hoje até que já quebrou um pouco esse estigma, né? E é muito legal quando você vê que os teus alunos ficam apaixonados por aquilo que você também gosta. Significa que você conseguiu, de certa maneira, não seduzi-los, mas influenciá-los, ou desenvolveu neles esse olhar, essa percepção do quanto aquilo é gostoso de fazer, e eles gostam, então se identificam enquanto profissionais. Então, quando você vê um aluno seu que opta por essa carreira, e você vê que ele repete atividades que você faz, que você viu que ele entendeu, e que ele vai multiplicando isso, ou cantando, ou tocando, ou regendo outros corais, é muito engraçado quando eu vejo os meus alunos regendo e trazendo coisas que eles veem aqui, né? Isso é muito gratificante, isso é o que vale para nós enquanto educadores, né? Então essa acho que é o grande legado do Coral UFMA, na minha maneira de ver, são a questão da construção das pessoas, a influência para a formação de outros grupos corais, né? Formação assim, né? Um entrosamento de a pessoa descobrir o seu talento para a música, que muitos cantores da área popular passaram pelo Coral UFMA, né? Que hoje estão por aí, passaram pelo Coral UFMA, e até hoje, quando a gente faz um evento, por exemplo, nos 50 anos, foi uma oportunidade de a gente rever muitos cantores que há muito tempo eu não via, né? Não tinha saber por onde anda, me deu vontade de voltar a cantar, volta a cantar, alguns voltam, outros não, mas essa é a história do canto coral, esse gênero assim de música coral muito antiga, que faz com que as pessoas criem um vínculo. Não passa impune, né? Todo mundo fica com alguma recordação, nem que seja como plateia, mas com boa lembrança de construção de boas memórias. Eu devo dizer a você que fiquei assim muito maravilhado daquilo que eu fiz no início e o que deu ao longo do tempo, entendeu? Eu estou muito contente de ter feito uma coisa dessa, muito contente de ter, digamos, ilustrado a UFMA com o canto, com o coral, e cantamos coisas assim, realmente muito interessantes. Evidentemente que eu não imaginava que depois de 50 anos ainda estaríamos presentes na comemoração destes 50 anos deste coral, que com dificuldade, como toda instituição, conseguiu superar, né, os percalços e está vivo, e principalmente nestes últimos anos, sob a coordenação e a regência da maestrina, a professora Angélica, eu acho que o coral está trilhando caminhos até de um nível até superior ao que era naquela época. Foi um crescendo.
sem pensar que em São Luís do Maranhão agora é referência, São Luís é referência em canto coral em todo o Brasil.